Casa do Bolo Sertanejo, em 7 endereços para lhe servir bem. Casa do Bolo Sertanejo, sabor e qualidade é aqui. Hoje, dia 9 de julho, queria que você falasse como é que está a ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria, especificamente para a Covid-19. Hoje nós estamos no Complexo Hospitalar de Patos com 55% de ocupação dos leitos de UTI e 35% de ocupação dos leitos de enfermaria. É importante a gente fazer a seguinte reflexão. Quando a gente coloca os números, por exemplo, hoje 55%, 35% de enfermaria, pode gerar aquela falsa esperança de que os números diminuíram. Na verdade, a gente não pode ainda falar em diminuição. O que a gente pode ainda estar estudando, os números, é para que a gente comece a falar numa estabilização em termos de atendimento hospitalar. É importante que a gente controle os números da epidemiologia do município. Em relação a Patos, a gente percebe que todos os dias só aumenta. Então, a gente ainda não está na diminuição de casos, nós não podemos relaxar. O que é que acontece? Por que esses números hoje estão refletindo de uma maneira melhor no complexo? Isso tem vários motivos que a gente pode discutir e refletir sobre eles. É a questão do aumento do número de leitos. Se antes eu tinha 10 leitos de UTI e agora eu tenho 20... Então, por exemplo, hoje eu estou com 11 pacientes internos na UTI. Se eu só tivesse 10 leitos, eu ia estar com 100% de ocupação. Então, como a gente dobrou o número de leitos, hoje eu estou com 55% de ocupação. Então, na verdade, veja só, se eu ainda tivesse com 10 leitos, eu ia estar lotado, né? Então, a gente precisa entender que os casos permanecem chegando, as pessoas permanecem se agravando, necessitando de internação hospitalar, e a gente precisa tomar cuidado com isso. A mesma coisa com os leitos de enfermaria, que a gente foi gradativamente ampliando aqui no complexo. Isso ainda pode acontecer, porque os leitos a gente vai utilizando da maneira como a gente precisa aqui dentro do complexo hospitalar, certo? Hoje a gente tem isolado esses 23 leitos e temos outras enfermarias que, a depender da necessidade, a gente pode utilizar. Hoje nós estamos com 8 pacientes internos, por isso que tem esse número de 35%. Outro ponto que a gente pode analisar é a própria organização da rede de saúde e o próprio entendimento da população melhor, com os ânimos mais tranquilos, digamos assim, em relação ao Covid. As pessoas hoje já entendem melhor a questão de quando deve procurar o hospital, quando deve procurar a UPA e quando deve ir para uma unidade âncora, por exemplo, um PSF. A própria rede, tanto de Patos como dos municípios circunvizinhos, se organizou também melhor para atendimento a estes pacientes. Então, isso também drenou melhor a demanda dos pacientes que procuravam um complexo, que antes eram todos. E hoje a gente já tem essa drenagem, uma filtragem melhor dos pacientes. Então, isso reflete também. Só que não é para a gente ficar tranquilo, tirar as máscaras e achar que já está tudo bem. Na verdade, nem todo paciente que adentra uma unidade de terapia intensiva, ele está entubado, que é o que todo mundo hoje se fala, é a questão do ventilador mecânico, do paciente que está entubado. Então, não necessariamente um paciente que está na UTI, ele está entubado, ele pode estar consciente, orientado, só que o caso dele, clinicamente, merece um cuidado mais intensivo, um cuidado de perto, porque é uma saúde que está a qualquer momento podendo desestabilizar. E se desestabilizar, a gente precisa intervir de imediato. Então, é claro que mesmo dentro da UTI, a gente não tem pacientes nivelados. A gente tem um índice de pacientes que estão mais graves, outros que estão menos graves, entretanto, todos precisando de uma terapia mais intensiva em relação à assistência médica, fisioterapêutica e de enfermagem. Hoje, o que a gente percebe é uma superutilização das enfermarias do complexo e da urgência, justamente com esses outros casos. A cada mês, depois que a gente noticiou em março, que os acidentes tinham reduzido, a quantidade, pela primeira vez a gente tinha, em comparação aos meses anteriores e anos anteriores, a gente tinha tido uma diminuição muito grande do número de acidentes. E, infelizmente, a cada mês agora a gente vem noticiando que os acidentes estão voltando. Então, o aumento vem sendo discreto, porém presente, Aumento de 15, de 20, de 30 acidentes no mês. Então, isso já provoca uma lotação no serviço daqueles casos que a gente costumava ter,
não estava tendo e agora voltamos a ter. Isso pelo reflexo da reabertura do comércio, da livre circulação das pessoas, então, infelizmente, é algo que volta a acontecer. Não precisaria, mesmo que as pessoas voltem a circular, se a gente aprendesse a lição de que tem que se cuidar no trânsito de toda forma, né? E aí também não só os acidentes, mas as outras patologias como infartos, como os AVCs, os casos cirúrgicos de emergência, eles permanecem chegando ao complexo e a gente chega a ter momentos realmente de superlotação das enfermarias e pacientes que infelizmente têm que aguardar na urgência esperando uma vaga de internação. Pelo projeto da próxima onda de expansão, seriam mais 10 leitos de UTI para Covid aqui na estrutura do complexo, né? Então, esse projeto já está pronto na Secretaria de Estado da Saúde. Nós já temos hoje os ventiladores, né, para inserção nessa área, dessa nova área da UTI. E estamos aguardando, na verdade, o início das pequenas adequações estruturais, porque a estrutura em si já existe, a gente vai apenas adaptá-la para funcionar como unidade de terapia intensiva. Então, isso ainda vai iniciar, a gente não entrou na fase de iniciação ainda. Somariam 30 leitos de UTI específicos para atendimento à Covid. Casa do Bolo Sertanejo, em 7 endereços para lhe servir bem. Casa do Bolo Sertanejo, sabor e qualidade é aqui.